É sobre o livro de Zaqueu, né? Glória a Deus. Irmãos, hoje nessa tarde, tirei um cochilinho e o Espírito Santo de Deus me direcionou sobre esta palavra, que é muito conhecida. E o Senhor aqui, desta palavra, me deu 5 lições que eu quero compartilhar com os irmãos, ou melhor, 4 lições, para compartilhar sobre a vida de Zaqueu, as atitudes dele. Algumas lições que nós talvez ainda não tomamos. Lições que talvez temos que tomar essas decisões de fazer. Porque as atitudes de Zaqueu, no verso 9 do capítulo 19, as atitudes dele faz Jesus fazer um pronunciamento importante que diz o que? Hoje veio salvação a esta casa. Ele toma algumas decisões, atitudes, posicionamentos que faz com que Jesus, a salvação, entre na casa dele, entre na vida deles. Cadê a imagem aqui que o combinado é colocar a hora que eu pego o microfone para pregar? Lembrando que essa palavra vai ser compartilhada no nosso pequeno grupo na terça-feira. Amém? Os nossos técnicos aí dos avisos, que começou bonitinho, está tendo uns probleminha aí, mas nós vamos ajustar essa semana. Para os próximos domingos a gente continuar com os avisos em vídeos, que é mais rápido. Irmãos, quando eu terminar essa mensagem, que hoje eu preciso ser bem breve por conta da ceia e os últimos cultos, domingo nós estamos atrasando muito, passando muito das 9h30 e vamos trabalhar isso. Nós precisamos saber, todos nós que estamos aqui, precisamos responder no mínimo essas 3 perguntas. Porque essas 3 perguntas é resposta do que nós aprendemos e do que vamos fazer a partir deste culto. Porque não basta apenas ouvir, e às vezes entra aqui e sai por aqui, mas é importante que a gente aprenda, repita comigo, aprenda e coloque em prática. De nada adianta, irmão, nós só ouvir e não pôr em prática. Amém? Só vamos rapidinho ler aí as 3 perguntas. Vamos lá. A primeira: o que você tem que ter em mente, o que você vai aprender hoje que vai tocar seu coração. A segunda pergunta fala isso. Vamos lá. O que? Porque a palavra de Deus diz que ela edifica todas as manhãs. Então sempre vai ter alguma coisa que vai te chamar mais atenção, você vai achar mais interessante. Você tem que estar atento a isso para saber responder isso. E por último, 3. Nós temos que sair daqui, irmãos, convictos com as respostas. E como, irmão? Como eu vou pôr essa palavra de hoje na minha vida? Como eu vou ter que fazer para corrigir tal coisa que eu ainda não alinhei? Amém? Então, antes de eu entrar aqui, terça-feira, pequenos grupos. Quarta-feira, campanha, onde nós estamos aqui inconformados com nossos familiares que ainda não estão na presença do Senhor. E estamos aqui clamando, suplicando e declarando no nome de Jesus que eles serão salvos. Esse é o propósito dessa campanha, que infelizmente alguns não têm feito questão de clamar e suplicar pelos seus familiares. Imagine você chegar lá no céu, cadê a avó? Cadê o filho? Cadê a mãe? Cadê meu irmão?
Deus entregou algumas heranças para nós, chamado filhos. E é nosso papel como sacerdote conduzi-los no caminho do Senhor, amém? Então venha para a campanha. Quinta-feira às 17h30, tarde da bênção, oração. Essa quinta agora nós fizemos lá na construção. Irmãos, foi vergonhoso. 5 da tarde, irmãos. Mais da metade da igreja podia estar ali junto orando. Deu 7 ou 8 pessoas, nem 10. É vergonhoso, irmãos. É vergonhoso. A pessoa poder fazer, porque quando não pode, Deus sabe. Mas Deus sabe você que poderia ter ido lá, esforçado um pouquinho e não tem feito questão de se esforçar um pouco pela obra de Deus. Sexta-feira, ensaio do Ministério de Louvor. Sábado, construção e dia dos ensaios. Nós precisamos pegar firme. Você que vai participar do congresso precisa estar nos ensaios. Os ensaios, lembrando que os ensaios aumentou 15 minutos cada grupo. Tá bom? O dos varões, que é o último, é às 19h45. Amém? E aí vai até 15 minutos a mais, ou seja, nós intensificar o ensaio para aprender os hinos. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica, e à noite um grandioso culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Amém? Vamos para a palavra agora. Então, irmãos, dentro dessas atitudes que me chama a atenção aqui, que eu quero que você abra o teu coração e o seu ouvido para ouvir. A primeira coisa que eu vejo aqui, falamos esses dias sobre decisão, sobre decidir, e vejo aqui também, mais uma vez, da parte de Zaqueu, que ele, uma tosse abençoada aqui, mas vamos em frente. Nós vemos aqui, irmãos, que ele decidiu falar com Jesus. Ele decidiu conhecer Jesus. Diga comigo, ele decidiu ter um encontro com Jesus. Estava Jesus com a grande multidão e ele vai ao encontro de Jesus, mas ele não consegue nem ver Jesus. Por quê? Ele era de pequena estatura. Quando eu vejo, irmãos, que fala que ele era de pequena estatura, nós vemos que ele tinha uma dificuldade. Amém? Uma dificuldade. Mas a pergunta é: a dificuldade paralisou ele? E na vida não é diferente, irmãos. No nosso dia a dia não é diferente. Então, primeiro ele fez o que? Ele decidiu ter um encontro com Jesus. Já pode ir colocando lá agora, já pode tirar aquele. Ele decidiu ter um encontro com Jesus. E na maioria das vezes que a gente decide fazer a coisa certa, buscar mais a Deus, fazer algo para Deus, se posicionar diante de Deus, sempre vai surgir um problema, uma dificuldade. E Isaac aqui nos ensina que a dificuldade, ela não pode nos tirar do foco. A dificuldade não pode fazer a gente desistir. A dificuldade não pode fazer eu deixar de alcançar aquilo que eu programei. Amém? Então ele faz o quê? Como nós conhecemos a palavra. Ele procura uma árvore. Não sei se tinha outras opções ali, mas ele sobe em uma figueira brava. Repita comigo, uma figueira brava. O que é uma figueira brava? Uma árvore com espinhos. Quem aqui já tentou subir no pé de laranja para pegar laranja? Leva umas espinhadas? Sim ou não? É boa as espinhadas? Dói, não dói? E esse homem aqui, irmãos, estava tão decidido que ele sobe em uma figueira brava. Era uma árvore com espinhos. Eu acho que é uma paineira que tem vários espinhos. Não é a paineira que tem no galho, na árvore, tudo espinho? Sim ou não? Sim. Acho que é isso mesmo, né? Você já para comigo, irmão. Reflita agora, você de frente de uma paineira, que
ela não tem muitos galhos fáceis de subir, e você agarrar naquela paineira para subir com os espinhos. Será que Zaqueu se feriu? Sim ou não? Sim ou não? Isso quer dizer o que, irmãos? Que ele estava tão decidido a ter um encontro com Jesus, que ele não se importou em se ferir. Alguém já entendeu? Ele não se importou o que ele tinha que sacrificar para ter um encontro com Jesus. E muitas das vezes, irmãos, muitos de nós não tivemos que enfrentar figueira nenhuma, só que nós também não valorizamos o sacrifício que Jesus fez e não nos esforçamos para encontrar com Ele. Quantos de nós estamos decididos a ter um encontro com Jesus todos os dias? Quantos de nós estamos decididos a entrar no quartinho de oração, no cantinho da cama, lá na sala de oração, diariamente para ter um encontro com Jesus? Quantos? Quantos que Jesus é a prioridade? Ele levanta cedo, larga celular lá e fala: primeiro eu vou falar com meu Deus. Primeiro eu quero agradecer Ele por essa noite maravilhosa. Primeiro eu quero agradecer por ter acordado com saúde, porque muitos nessa noite desceu a sepultura e eu estou aqui firme, vivo, e é motivo de você agradecer Ele por isso. Quantos senta na mesa, vê a esposa, os filhos, todos bem, e você poder dizer: oh, obrigado, Deus, por eu poder estar aqui com a minha família. E eu pergunto: tem privilégio maior, irmãos? Não tem. Não tem. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que Zaqueu, ele marcou um encontro com o Senhor. E independente dos problemas, das adversidades, ele foi ao encontro de Jesus. Quantas vezes nós falamos: hoje é domingo, eu vou para a casa do Senhor. Aí acontece um probleminha, uma coisinha ou outra, e nós simplesmente desiste. E Zaqueu fez o quê? Subiu em uma figueira brava. Se colocou numa posição até de se sacrificar, mas decidido ter um encontro com Jesus. E uma coisa que eu aprendo aqui também, irmãos, que quando aqui Zaqueu decide ter um encontro com Jesus, porque também ele queria ter uma mudança de vida. Diga comigo: mudança de vida. E a mudança de vida é preciso, irmãos, a pessoa decidir. Quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas você trouxe aqui na igreja? Aí é feito o apelo, ou convidar alguém para vir aqui, e você cutuca na pessoa e fala: e aí, você quer aceitar Jesus? Você quer que Jesus entre na sua vida? E a pessoa olha para você e fala o quê? Não. Hoje não. E sabe o que isso significa, irmãos? Que se a pessoa, entenda isso, se a pessoa não decidir ter um encontro com Jesus, não adianta a gente pressionar. Não adianta você forçar. Não adianta você querer que ela aceita a força. Não vai adiantar. O nosso papel é continuar lançando a semente, é continuar pregando, falando do Evangelho e dizendo: Senhor, o João, a Maria, o Pedro, meu amigo, meu pai, eu já entreguei nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque a hora que Jesus olhar e fala: acabou, é hora de você entregar a sua vida a Jesus, a mim, e que o Espírito Santo de Deus tocar essa pessoa onde ela estiver, ela vai decidir ter um encontro com Jesus. Ninguém resiste o toque, a presença e a conversão que Jesus faz na vida de uma pessoa.
Então tem algumas pessoas que talvez você vai ter que orar a partir de agora, sabe de que jeito? Senhor, faça ela decidir. Toca nela para tomar a decisão. Porque nós não temos o poder de mudar ninguém. A pessoa precisa decidir. Diga comigo, a pessoa precisa decidir. E Zaqueu aqui decidiu. Amém? Segundo, Zaqueu, além dele tomar a decisão de ter um encontro com Jesus, porque aí lá vem Jesus no meio da multidão. Imagine nós aqui, essa multidão indo, caminhando. Aí de repente nós vemos uma árvore e vê que tem alguma coisa diferente nessa árvore. Aí quando a gente olha, está lá um homem, Zaqueu. E assim veio Jesus e fala, tem uma coisa diferente, está lá Zaqueu. E antes mesmo de Zaqueu falar, olha, eu queria conhecer o Senhor. Aleluia. Antes dele gritar e chamar a atenção, Jesus olha e diz, Zaqueu, desce daí depressa. Desce que você está se ferindo, desce que você está se machucando. Por isso que Jesus disse para ele descer depressa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Toda vez que eu e você se posicionar buscando a Deus, decidindo algo favorável que agrada a Deus, Deus vem ao seu encontro para entrar com providência na tua casa, na sua causa, porque Ele é Deus. Decidiu. Jesus vai para a casa dele e Jesus começa a pregar uma palavra calma como essa, talvez. E agora, primeiro ele decidiu, segundo, ele toma um posicionamento de mudança. Quando fala de mudança, né, até o aleluia diminui, foi só 2. Conforme a palavra foi sendo pregada, irmãos, e aquela palavra foi entrando no coração dele, o Espírito Santo de Deus agindo no coração dele, ele se posiciona à mudança, ele se posiciona a mudar de atitude, a mudar de vida. Como está a nossa vida hoje? A palavra do Senhor, ela tem confrontado você, me confrontado a mudar as nossas atitudes erradas. A palavra de Deus, a presença do Senhor num culto como esse, um dia onde nós vamos participar do corpo, do pão que simboliza o corpo, o suco que simboliza o sangue de Cristo. Será que nós conseguimos ter um coração como de Zaqueu, posicionado a mudar? Mudar não é fácil, irmãos. Mas ter um encontro com o Senhor precisa provocar em nós. Entenda isso. Precisa provocar em nós o desejo de mudança. O desejo de ser mais parecido com Cristo. O desejo de agradar ao Senhor. E então, no verso 8, Zaqueu se posiciona. E aí dentro desse posicionamento nós vamos agora para a terceira lição. Ele abre mão do pecado. Quantos aqui será que tem um pecadinho de estimação? Vocês aqui tá com frio aqui? Da frente aqui? Então liga aquele ar para mim, fazendo favor. Quantos aqui de nós, irmãos, será que temos um pecadinho de estimação? Não, eu já aceitei Jesus, já mudei de vida. Só aquele pecadinho ali que ainda é de estimação, não deixei ele ainda. E qual era o pecado, irmãos, que Zaqueu abriu mão? Conforme Jesus ia falando, pregando, ensinando ali, o Espírito Santo foi agindo nele e ele começa a lembrar. Ele era cobrador de imposto. Naquela época ninguém gostava de cobrador de imposto. Porque às vezes, irmão, tem pessoas, vamos dizer assim, no mundo que nós vivemos, tem pessoas que é declarado, aquele ali é um pecador, faz isso, aquilo de errado. A cidade inteira conhece que ele é só Deus na causa dele mesmo. Sim ou não?
E tem outros que também têm pecado, mas é discreto, ninguém sabe. E no caso de Zaqueu não, todo mundo odiava ele pelo pecado dele, que era enganar as pessoas, ia cobrar imposto, pegava além do que era justo. E a palavra sendo pregada, entenda isso, irmãos. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. E Jesus ali, e começa a passar na mente dele, o Espírito Santo de Deus agindo e refletindo. E aí então ele se posicionou para a mudança, e agora ele diz: olha, todo aquele. Ele começou a lembrar que ele tinha roubado, fraudulado as pessoas, tirado o que não era dele, das pessoas. E aí ele entende que o pecado dele era enganar e roubar as pessoas. Diga comigo: enganar e roubar as pessoas. E agora nós vemos, irmãos, então, que ele abre mão do pecado. Ele decide por mudança. Irmão, sabe, vou dar uma notícia para você que talvez você não vai gostar. Servir a Jesus, decidir caminhar com Jesus, é uma decisão aonde nós temos que abrir mão de muita coisa para poder caminhar com Ele. Não é de qualquer jeito. A gente não vem com o que a gente tem e continua. Não, tem que abrir mão. Abrir mão do mundo, abrir mão do pecado, da concupiscência, de tudo que nós fazíamos errado. E quando o Espírito Santo do Senhor toca, a pessoa então decide deixar para seguir Jesus. Ele entendeu que o que ele estava fazendo, enganando, roubando as pessoas. E ele se posiciona e diz: mestre, ele levanta. A Bíblia diz que ele se levanta e abre mão dos seus pecados. Confessa os pecados para Jesus. Provérbios, palavra muito conhecida, eu já disse aqui várias vezes, aonde diz que aquele que reconhece o seu pecado e confessa alcança misericórdia. Alcança misericórdia, alcança perdão, alcança a oportunidade de uma nova história. Só que a Bíblia diz o quê? Que aquele que não confessa nunca prosperará. A bênção de Deus é tirada da vida dessa pessoa que não confessa. E aqui Zaqueu toma a decisão de abrir mão do pecado e confessa o pecado, dizendo: mestre, se eu enganei, se eu fraudulei alguém que ele sabia que ele tinha feito, eu vou devolver 4 vezes mais. Diga comigo: reconhecimento, posicionamento, confessou e corrigiu o erro. Ele corrigiu o erro ainda, irmãos. Ele falou: olha, eu peguei do Isaac, eu vou devolver 4 vezes mais. Era 100, estou aqui, Isaac, 400. Você entende, irmão, que quando o Espírito Santo mesmo, ele toca em nós, quando nós abrimos lugar, quando nós decidimos seguir Jesus, há mudança dentro de nós. Há mudança, posicionamento de deixar. Abrir mão, eu vou abrir mão de tudo por causa de Jesus. Eu já atropelei aqui, mas o quarto, corrigir os erros. A quarta lição que nós podemos aprender com ele: corrigir os erros. A forma, irmãos, de nós demonstrar mudança de vida, arrependimento, é corrigir os erros. E ele diz: Senhor, se eu fraudulei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E mais. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é um pacotão de dinheiro, ó.
Eu vou pegar metade disso aqui, ó, e dar aos pobres. Você já tinha que ter dado um glória. Sabe, irmãos, a maior prova que uma pessoa ama Jesus é quando para ele Jesus tem mais valor do que o dinheiro. Quando então ele toma essa decisão de pegar metade dos bens dele, corrigir os erros, devolver para o povo que ele enganou, e quando agora ele toma a decisão de pegar a metade que ele tem e dividir com os pobres, ele estava dizendo: Senhor, o meu arrependimento é sincero. Nada tem mais valor do que estar na tua presença. E eu quero concluir essa palavra, irmãos, dizendo: faz uma análise na sua vida hoje. Como está a sua vida hoje? O Espírito Santo falava ao meu coração, irmãos, que às vezes tem pessoas que já deixou Jesus entrar na tua casa. Jesus já tem trabalhado em seu favor, mas ainda você não deixou tudo por causa de Jesus. Você ainda não decidiu deixar todos os pecados para trás. Você não decidiu deixar todos os erros para trás. Faz uma análise na tua vida hoje, irmãos. O que é que te impede de participar da Santa Ceia hoje? O que te impede de você se casar? Pastor, é igual alguém me procurou e disse: pastor, mas tem igreja que aceita a declaração lá, como chama? União estável. Eu disse para a pessoa: então, irmão, eu não aceito como pastor, porque a minha Bíblia diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Se não é ligado o casamento civil aqui, não está ligado lá no céu. Você faz a união estável, serve para algumas coisas. Se você for fazer um concurso público ou outras coisas, vai estar escrito lá, sabe o quê? Solteiro. Você tem que pôr solteiro, porque a união estável não garante o seu casamento civil. Só a nível de orientação. O que você precisa? Nós vamos te ajudar para você regularizar a sua situação. Então, irmãos, decida tirar o impedimento para você estar em comunhão com Cristo. Aqui, graças a Deus, não acontece. Paranaíba, sabe, eu tinha muito problema com questão de casal. Sabe por quê? Não, pastor, eu não posso casar, porque eu recebo uma pensão do outro marido. Se eu casar, eu vou perder essa pensão. Por que você está rindo, Juliana? Aí, irmãos, entenda comigo isso aqui, ó. Por que ela recebe a pensão do marido? Porque ele morreu e ela ficou viúva, sim ou não? Agora, ela achou outro candango que quis ela, que vai estar ajudando ela a sustentar a casa e a vida dela. Teoricamente, substituiu esse, sim ou não? Só que aí, ela é malandra. Ela quer receber o do marido atual e quer os benefícios do que morreu. Tá certo isso aí, irmãos? Ou seja, aí, por isso que a Bíblia fala em algumas situações que ou você ama a Deus ou a mamon, que é o dinheiro. O dinheiro é coisa tão séria, o amor ao dinheiro, que ele é comparado com Deus. Aí a pessoa fala: eu não quero casar, eu não quero entrar em comunhão com Cristo, porque senão eu vou perder R$1.500. Está entendendo aí, irmãos? Tinha muito disso lá. Aí, se Jesus voltar, vai ficar com o Deus chamado R$1.500.
Porque não abriu mão de algo que não agradava a Deus para entrar em comunhão com Ele. E não é só isso, irmãos. Às vezes tem outros embaraços na nossa vida que estão impedindo a gente entrar em comunhão. De nós deixar aquele pecado que nos rodeia há tanto tempo. E o maior exemplo de entrega ao Senhor Jesus é Zaqueu. Ele entregou a vida e decidiu deixar todo o pecado, corrigir os erros, mudar de vida. Você já viu que tem muita gente que vem para a igreja e o povo ainda fica falando dele? Sim ou não? É igual aqui, nós vemos que quando Jesus leva o pecador para casa, tinha uns fariseus, mas como pode Jesus ir posar na casa de um pecador? E aí o povo fica falando, agora virou santinho, crente, matou, roubou, enganou, traiu a mulher. E agora está lá na igreja do pastor Fabiano, dando um de santo, uma de santa. E o povo fala mesmo. E sabe por que muitos falam? O que Zaqueu fez aqui? Diga comigo, ele corrigiu os erros. A partir desta conversão, ele foi lá e pagou a dívida de todos que ele enganou. Ele pegou metade do que tinha e deu para os pobres. Que tudo isso fala sobre mudança de vida. Diga comigo, mudança de vida. Sim ou não? Você acha que depois tinha brecha do povo falar de Zaqueu? Ou aquele lá era um mentiroso enganador? Um dia Jesus foi na casa dele e ele mudou de vida. Aceitou Jesus, mudou de vida. Rapaz, ele tinha passado a perna em mim em R$200. Ele veio aqui e me deu R$800. Sabe aquele bairro pobre? Ele foi lá e dividiu tudo com ele. Ele mudou de vida. Agora é um homem de Deus. Agora é uma mulher de Deus. Por quê? Corrigiu os erros. Se coloca de pé.